Parabéns ao Muxanga pela atitude. Nós sabemos que Muxanga esteve no Parlamento, esgotou os mandatos possíveis de um deputado, se não me falho o erro. Então, está numa condição melhor de gerir a sua vida, porque serviu o Parlamento até o limite necessário. Então, não seria aqui uma questão de fome, não seria aqui uma questão de reivindicar alguma posição ou a sua retoma ou a volta ao Parlamento, porque ele já fez, desde como me conheço como pessoa, conheço o Muxanga desde o Parlamento. É só perguntar à Esperança Bia, pergunta à antiga ministra dos Negócios Estrangeiros, como é que Muxanga era do Parlamento. Porque é preciso conhecer Muxanga no seu comportamento como pessoa. E se as pessoas não estão habituadas a conhecer Muxanga como ele é, em termos de opinião, teremos problemas dentro da Renamo, porque eles sempre estiveram com Muxanga, com este comportamento que faz política do jeito como ele faz. Agora, há uma coisa que nós temos que dizer. Fizemos programa aqui, juntos, Vasco Dava, há 2, 3 anos atrás, que disse categoricamente se a Renamo não tivesse capacidade de colocar o Sufo Momad no lugar que devia colocar, as eleições municipais, as eleições presidenciais, a Renamo teria mais ou menos 20 deputados. O que se disse é o que existe. E se a Renamo olhar para este calendário eleitoral que se aproxima de forma cega, nem 2 deputados vai eleger. Ainda que confie na padrinhagem da Frelimo para se manter na arena política. Porque o grande erro é que o Sufo Momad fez acordos com o News e não fez acordos com o Chapo. E quando o outro presidente entrou, não quis saber dos acordos que ele fez. Agora, me espanta a mim, de tantos outros que estão dentro do partido, que falam tanta coisa nos bastidores. É preciso referenciar isso. Os que não falam não têm a mesma coragem que o Muxanga fala. Há muita gente insatisfeita dentro do partido. Mas como estão com vontade de continuar a manter os seus cargos, por inerência daquilo que o Sufo Momad é e por aquilo que ele pode proporcionar a quem aparentemente lhe apoia, mesmo sabendo que ele não está a trazer resultados dentro da Renamo, vão continuar a enganar o presidente da Renamo, que é o Sufo Momad. É preciso dizer que ele é o presidente da Renamo, mas há aqui uma questão chamada democracia. Quando há uma insatisfação dentro de um partido, dentro de uma organização, sobre as tuas qualidades, as tuas competências, é óbvio que a democracia abre espaço para que a gente questione e coloque em si um travão. Olha, nós confiamos-te um cargo, um mandato, mas não estás a conseguir dar vazão àquilo que é a visão do partido. Então, eu acho que aqui que muitos não estão a pensar com cabeça. Os que agora estão usufruindo dos benefícios, com os cargos que o próprio Sufo Momad foi lhes dando, não estão a pensar com cabeça. Escuta, Vasco, sem Muxanga, Renamo não existe. Deixa-me te dizer isso. Se a Renamo tem a influência em Maputo que tem, na Matola especificamente, é porque Muxanga várias vezes foi cabeça de lista e Muxanga arrastou multidões. Em alguns mandatos, Muxanga ganhou as eleições na Matola. Então, tu não vais olhar para Muxanga como indivíduo da terceira linha. Não vais olhar para Muxanga como indivíduo que não tem relevância política. No seu ponto de vista, por que este aparente desrespeito a esta figura de António Muxanga que destaca aqui? É porque quem está a liderar não está a pensar com cabeça, está a pensar com outra coisa. O quê? Que outra coisa? Além de cabeça, pensa-se com o quê? Isso é que tu queres que eu diga, mas na verdade... Não, é mesmo uma pergunta para que esclareça os moçambicanos. Pela forma como a coisa ela é, prefiro não dizer o nome da coisa, mas quem está a liderar o partido não está a pensar com cabeça. E não está a pensar mesmo. Porque eu ouvi um apresentador de televisão que dizia: não é sensato, num momento como este, criar uma rixa com António Muxanga. Do jeito como Muxanga é visto, é conhecido nos meandros políticos moçambicanos. Não é boa hora
para poder tomar decisões desta natureza. E vais ver que mesmo as pessoas que estavam em frente à conferência de imprensa, alguns nem sabiam o que estavam a fazer ali. Só queriam aparecer e fazer boa política, boa figura. Ouve lá, Matsangaissa morreu pela Renamo, Djakama morreu pela Renamo, e todos esses que estão a comer na Renamo não fizeram nada. Quantas vezes Mushanga esteve ali no Lingam do Porto de Maputo, que foi preso a sair do Conselho de Estado? Quantas vezes Mushanga foi preso ali na sua casa, cercado pelos blindados da Frelimo? Quer dizer, você vai desrespeitar alguém que passou tudo menos alguma coisa só porque deixou um posicionamento político? Acho que aqui há um problema sério de saber o que é Renamo. Renamo são todos aqueles que deram a sua vida e mais alguma coisa para a causa e a manutenção deste partido. Agora, desde que o Suf Momad está na Renamo, o que é que há de ganho? Diga-me lá, o que é que há? Mas afinal, no seu ponto de vista, Mushanga foi ou não indisciplinado? Mesmo que fosse indisciplinado. Mas foi ou não? Mesmo que fosse, Vasco. Mesmo que fosse. Para aquilo que a Renamo é hoje. Então, está a considerar que é possível que tenha sido? Não, vamos ser sérios. Eu conheço a conduta do Dr. Mushanga. O Dr. Mushanga pode me parar agora, pode de repente, não, pensa a palavra. É o caráter dele, eu tenho que saber lidar com isso. E quantas vezes ele pagou o preço de ser da Renamo? Então, a ousadia, por isso que eu digo, a questão do Antônio Mushanga não é fome, porque ele tem como viver. Se é isto que está em causa, ele não está por fome. E os moçambicanos têm que perceber que Mushanga não está a fazer o que está a fazer porque quer ser presidente da Renamo. Pelo contrário, está a defender o que muitos não conseguem fazer com o rabo preso como o próprio presidente. Então, nós temos que ser sérios. Tem ideia de mais ou menos algumas São pessoas? todos aqueles que não têm calças no lugar, não têm coisas no lugar, e andam a agitar o próprio presidente, a tomar decisões que no futuro vão afundar a todos. A Renamo, eu digo, como político e como alguém que vê as coisas à frente, a Renamo vai deixar de existir. E corre risco da Renamo se tornar o partido inexistente nos próximos 20 anos. Eu até se pergunto se, no seu ponto de vista, o Mushanga teria sido ou não indisciplinado. É mesmo por se transmitir a ideia de que teria havido um mau comportamento por parte do Mushanga, a forma como ele abordava as coisas é descrito como, se calhar, uma afronta se o Mushanga tiver o número da Esperança Bia e da antiga primeira-ministra, pergunta quantos palavrões Mushanga deixou no Parlamento. Pergunta. Algumas dessas mais hão de rir porque conhecem. É o estilo de Mushanga de fazer política. É o estilo dele. Cada um tem a sua forma de fazer política. O Pelé tem a sua forma de fazer política. E é isto que os partidos políticos têm que saber. Desde o Lutero Semango, desde o Suf Momad, desde o Forquilha, e todos aqueles que são da oposição devem saber que eles devem ser substituíveis. Não podem continuar a pensar que eles são eternos no poder. Djakama, se estivesse vivo, estaria triste. Gostaria, se fosse possível, os mortos visitaram os vivos. Eu gostaria que Djakama atormentasse o Suf Momad até sair do poder. Porque Djakama não pode morrer em vão. Não está a esquecer. Está aqui uma questão óbvia. Djakama não pode ter passado por aquilo que passou em vão. Você sabe o que aconteceu em Zimpinga? Edson está a tocar com os mortos. Mas é a única maneira, pelo menos aí, pelo menos quando se fala dos mortos, pelo menos há de pensar em pensar mesmo, porque não está a pensar. Mas é normal um pastor pensar assim? É normal, sim. Se queres ir à Bíblia, vou te levar à Bíblia. Quando Saúl quis consultar o que Deus queria, foi para onde? Foi para um curandeiro. A querer saber o que o profeta queria saber. Okay. E apareceu o profeta e falou com ele: por que me perturbas do meu sono? Então eu acho que Djakama, se Deus permitisse, devia aparecer para o Suf Momad e dizer: estás a estragar o meu partido. Por quê? Porque é um sacrifício. Djakama passou as piores coisas, defendeu o partido, defendeu a democracia. E não é para vir alguém que não sabe o que é democracia destruir o partido do Renamo. Eu não sou da Renamo. Ok. Mas eu sinto que os esforços de Djakama, Matsangaissa, e todos aqueles que morreram a defender esta democracia não estão a ser valorizados por causa de interesses. Os interesses individuais dentro da Renamo estão a deixar de fazer parte daquilo que é a agenda principal. Eu se falo hoje, é Renamo.
Se estás aí sentado, se estamos todos aqui alinhados a discutir o país, é porque o cara não impôs a democracia. Ok. E não é Edson, por hoje que vamos aceitar. Todo o povo moçambicano não pode aceitar que o Sufo Mamado e o seu bando estragarão. Obrigado, Edson, pelas suas primeiras palavras.